uma árvore de grande porte, o juazeiro, muitas fezes de gado bovino, fezes secas aqui no chão, debaixo da copa da árvore, o que mostra que o juazeiro ele permanece enfolhado. É uma das plantas aqui dessa área que mais tempo permanece enfolhada, fazendo sombra, que atrai o gado para se abrigar do sol castigante. Mas por que no momento não tem gado aqui? Primeiro porque o juazeiro está liberando as folhas, porque não tem água para colher do chão por intermédio das raízes, não tem água do solo ao alcance de suas raízes, embora a gente saiba que essa raiz pode ter até 20 metros de comprimento, mas normalmente é paralela à superfície da terra e não consegue aprofundar porque a 4, 5 metros de profundidade aí tem um lajedo, onde a raiz da planta não consegue tirar nem nutrientes minerais e nem consegue tirar a água, que não tem. Então a gente vê que ele está liberando as folhas exatamente para diminuir a dependência de água. E ao liberar as folhas dessa forma, e ele vai ficar totalmente pelado, o gado não vai aparecer aqui. Não tem sombra. O sol é castigante, o verão doidão, quente, pouca ventilação. Se tiver vento, é vento quente, que faz aumentar ainda a necessidade do animal em beber mais água e até tomar um banho. E não tem essa água. Quer dizer, é quase um beco sem saída. Então a gente vê que tudo isso aqui foi criado pela ação do homem. O homem foi destruindo aqui a cobertura vegetal, que a gente vê o juazeiro, por exemplo. É uma árvore de grande porte. Aqui existia pelo menos mais umas 300 espécies de árvores desse porte. Porque aqui é cerrado. E tudo isso foi destruído. E ele deixou o juazeiro porque o juazeiro, como a gente disse, faz sombra na maior parte do ano para o gado se abrigar. E está aqui as folhas secas. E quando as folhas caem no chão, elas nenhum animal consegue colher como alimentação, porque ela vai se despedaçando, fragilizada, o vento vai levando o mundo afora e vai desaparecendo, e além do mais ela não tem os nutrientes minerais, porque quando a planta seca, no caso as folhas, ela perde não só a água total, como também perde os nutrientes minerais. É só massa orgânica, celulose, que não alimenta. E a gente vê como o homem é responsável por essa situação, e ele é o ser vivo que mais sofre com essa situação desértica, de calor, de falta de água, porque é o que mais depende da água doce e é racional, e tudo se perde. E ele foi tentando mudar para pior esse quadro, e foi o que aconteceu. Aqui nós estamos vendo duas plantas, duas espécies de árvore, o juazeiro e o feijão bravo, que é uma leguminosa. E esse caminho é, vamos dizer assim, essa parede de cactos, xique-xique e cardeiro. Isso aqui era uma cerca, chamada de cerca viva. Isso há 60, 70 anos atrás. Então, por razões que a gente não conhece, o homem tirou os arames que passavam aí. Alguns cactos não sobreviveram, está aí a parte aberta, porque isso aqui era um cacto a cada 3 metros no máximo de distância um do outro, nessa cerca em linha reta. E a gente vê que muitos já morreram. Se alguém disser que é por idade, certamente outros teriam morrido também. Não foi por idade, é porque nesse local exatamente onde estava o cardeiro, o homem colhe de tal forma o cardeiro para o gado comer, nessa época, por exemplo, que não, de verde aqui só tem cactos, ele colhe para o gado comer e não permite que a planta se desenvolva, ou seja, que processe a fotossíntese, que cresça, que se mantenha enfolhado, porque não é o caso do cardeiro, do facheiro, que são cactos que não tem folha, mas é verde, permanentemente bem servido de celulose, digo,
de clorofila. E como o homem ia cortando frequentemente, o cardeiro ia morrendo. Não dava tempo, porque a gente sabe que ele precisa de água todo dia. E como não existe água no solo, na maior parte do ano, a água desaparece, ele não conseguia tirar o mínimo necessário para ir se mantendo. Porque a gente sabe que pelo fato dele ter bastante clorofila e ele ter muita água armazenada no corpo, ele resiste mais a essas condições ambientais que é negativa para as outras formas de plantas. E está aqui o corte que o homem fez aqui no facheiro, tirando a planta. Depois ele bota no fogo o galho e queima para tirar o espinho. Ele queima para tirar o espinho. E a gente está vendo aqui um marimbondo que escolheu fazer a casa nesse abrigo da folha do mandacaru ou cardeiro, porque ele estava temendo que viesse chuva, e se bater chuva na sua casa, que é feita com massa vegetal seca e saliva, e sua própria saliva, se bater água aí, chuva, ela se desmancha. Então aí já seria uma espécie de um abrigo, porque a chuva normalmente vem do lado oposto. E aí seria uma proteção para o marimbondo, essa abelha. Então a sabedoria é a própria natureza que indica. O ser irracional tem essa capacidade de entender até algumas situações de clima, de variedade de clima, no momento, que são bastante variados durante o ano, porque a própria natureza já imprime na criação do ser vivo essa capacidade de entender que sua casa, que é feita de massa orgânica vegetal seca e saliva, se desmancha, se acaba com a presença de chuva, com a intensidade de chuva. Então ele já faz a sua casa abrigada da situação de chuva. É o ser irracional, mas ao mesmo tempo a natureza mostra porque tem que fazer sua casa para proteger. Aqui o formigueiro criou essa estrutura de massa seca, provavelmente para abrigar a entrada, que a gente chama a boca do formigueiro, da luz do sol intensa. Porque a gente sabe que essa luz do sol penetrando, ela vai inclusive secar a umidade que existe dentro do formigueiro e vai também destruir as larvas, os ovos das formigas que estão aí dentro e precisam ficar abrigados de calor, luz solar e chuvas. Então a gente vê que o homem deveria aproveitar esse pouco variedade de conhecimento, não é bem de conhecimento, de condição que faz com que os seres vivos do reino animal e vegetal tenham alguma capacidade de se defender das situações do próprio ambiente. Isso vai melhorando à medida que o ser vivo vai se reproduzindo e chega num ponto onde determinados animais que não conseguiu sobreviver aqui podem sobreviver a partir, vamos dizer assim, dessa adaptação, como é o caso também das plantas. A gente vê aqui um formigueiro morto. Por que um formigueiro desse morre? Pode ser pelo veneno da lavoura, que o homem bota quando aqui existiu lavoura, que destruiu totalmente a formiga, o formigueiro, mas pode ser também por falta de alimentação, porque como a gente disse, a formiga colhe folhas verdes no campo e leva para a sua casa, onde serão fermentadas para criar fungos, que é o alimento das formigas.